Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim contar pra vocês alguns perrengues, algumas situações frustrantes que eu passei durante os meus estágios. Esses dias mesmo, conversando com uma amiga minha, ela me contou de situações que ela passou, que se sentiu frustrada, que se sentiu incapaz. E eu acho que todo estagiário passa por isso, principalmente quando a gente vai para uma área que a gente nunca teve contato antes, e o estágio serve exatamente para isso. Nunca me aconteceu assim uma situação muito grave, um caso que eu tenha dispensado um medicamento errado, graças a Deus. Sempre fui muito cuidadosa com isso, mas claro, né, estamos sujeitos a erros, inclusive agora na minha profissão, mas durante o estágio algumas situações me marcaram, coisas que vocês podem achar que não foi assim nada demais, mas que eu me senti frustrada, sabe? Que eu fui pra casa me sentindo mal, que eu fiquei guardando essa situação por um tempo. E eu queria muito ter essa conversa com vocês para que vocês entendam que não é porque eu tô aqui na internet contando as minhas experiências, contando o meu método de estudo, deixando claro que eu sempre fui uma aluna bem dedicada, que eu não passo por essas situações, que eu não me frustro, enfim, muito pelo contrário. E, gente, peço por favor que se você também já passou por alguma situação que não sabia o que fazer ou que fez alguma coisa errada num estágio, num trabalho, enfim, comenta aqui abaixo pra gente se dar um abraço coletivo e entender que muitas vezes o estágio serve exatamente para isso e que esses erros nos marcam e a gente nunca mais esquece e que pode ter um lado bom, né? Exatamente porque a gente aprende e não esquece mais. A primeira situação que eu vou contar pra vocês foi do meu último estágio em drogaria. E não foi assim nada demais, mas eu me senti péssima, me senti assim uma ameba. Foi um dia difícil em minha vida. Olha só, na primeira semana do meu estágio eu praticamente fiquei acompanhando alguns atendimentos e eu ficava muito em função de organizar os medicamentos, de guardar medicamento, de limpar a prateleira, para eu pegar mais ou menos a organização do lugar. E eu sempre digo que eu aprendo pegando na caixinha, olhando o princípio ativo, pensando na indicação, enfim. Então isso realmente me ajuda muito, eu fazia questão de guardar, de limpar, enfim. Então eu ainda não tinha atendido ninguém. Aí eu acho que passou mais ou menos uma semana que eu fiquei nessas. E cheguei em um dia, a farmácia estava assim cheia e tinha gente esperando. Então pensei eu com o meu bom senso que eu precisava atender essas pessoas e que qualquer coisa eu ia pedir ajuda. E aí chegou uma mulher pra mim e me perguntou se eu tinha diazepam. Eu olhei no meu sistema, tinha diazepam, e ela me disse que então queria uma caixinha. Gente, eu tava assim muito nervosa nesse meu primeiro atendimento, porque a farmácia estava cheia, não estava preparada psicologicamente para começar a atender, ainda mais sozinha. E do meu lado estava a gestora. E obviamente eu sabia que eu estava sendo julgada e analisada e, enfim, avaliada, porque claro, ela tá na posição de me avaliar, de me julgar, de me analisar, porque eu tô sendo a estagiária dela. Mas então eu fiquei bem nervosa pela situação e por ela estar do meu lado também. Ela tava atendendo, enfim, mas ela ouviu o pedido da cliente. E quando eu vi que tinha diazepam no meu estoque, eu virei pra trás pra buscar o medicamento na prateleira, fui na letra D e lá fiquei procurando diazepam, pelo menos eu fui no genérico, né? Podia ser pior, mas eu fiquei lá procurando um tempão, uma barata tonta, a farmácia enchendo, e aí a gestora veio e me falou: Larissa, é um medicamento controlado. E aí, assim, o meu mundo caiu, por quê? Gente, eu tenho uma mínima noção, assim, do que é controlado, do que não é, do que é tarjado, do que não é, do que eu posso indicar, do que eu não posso, mas naquele momento eu fiquei tão nervosa que eu não consegui raciocinar que diazepam é um medicamento controlado. E ok, não foi nada demais, mas todo mundo sabia aí que eu tava prestes a me formar. Então eu fiquei me sentindo muito frustrada, sabe? Por não ter pensado numa coisa tão óbvia pra mim, olhando de fora hoje a situação. Pra mim é uma coisa muito óbvia, diazepam ser um medicamento controlado. E eu tava procurando ali junto com os medicamentos genéricos, enfim, fora do armário, sabe? Eu fiquei me sentindo bem mal, porque exatamente acho que eu senti essa pressão de estar me formando e não saber uma coisa tão óbvia, sabe? E no fundo eu sabia, só que eu tava muito nervosa. E a moça também, ela chegou sem a receita, né? Se ela tivesse me entregado a receita do diazepam, eu logo teria ligado os pontinhos e eu teria procurado no lugar certo. Mas enfim, gente, foi uma situação assim que a gestora só quis me ajudar, porque ela viu que eu tava no lugar errado, mas eu fiquei me sentindo mal porque eu já sabia dessa informação e eu me senti pressionada por estar me formando e
né, ter dado esse furo, mas tudo bem. E, gente, no vídeo que eu contei pra vocês sobre meu primeiro dia como farmacêutica, eu toquei muito nessa tecla de a gente se sentir inseguro, de se sentir despreparado, e que é completamente normal. Eu indiquei para vocês a Semana da Orientação Farmacêutica, que é um evento totalmente online e gratuito da Sara. Se vocês não conhecem a Sara, eu vou deixar o Instagram dela aqui para vocês seguirem e conhecerem essa pessoa maravilhosa que disponibiliza muito conteúdo gratuito. E com certeza, se eu tivesse assistido a Semana da Orientação Farmacêutica naquela época, alguns meses atrás, com certeza eu já saberia indicar e já saberia orientar. Inclusive, hoje foi ao ar a segunda aula da Semana da Orientação Farmacêutica. E nessa aula, a Sara fala muito sobre efeitos adversos, diferença entre efeito adverso e efeito colateral, o que é esperado e o que não é esperado. Nessa última aula, ela também ensinou uma fórmula de dose, que eu achei maravilhosa e é bem prática, assim, da drogaria no dia a dia, como a gente pode calcular a dose para uma indicação, e eu achei maravilhoso. E eu até comentei no meu Instagram que eu me senti abraçada, porque a Sara, na primeira aula, ela começa falando que ela passou muito perrengue, que ela tinha muita dificuldade em orientar, em fazer indicação, que ela tremia na base quando alguém chegava pedindo para falar com o farmacêutico. E eu me senti abraçada porque por várias vezes eu me senti exatamente assim, ainda me sinto muitas vezes. E ela é prof universitária hoje e ela fala que ela vê nos alunos recém-formados dela o mesmo desespero que ela teve. Então, acho que é algo completamente normal, talvez não só na nossa profissão, mas que se eu tivesse estudado, se eu tivesse visto as aulas dela, com certeza eu já teria ido pra drogaria, ainda no período de estágio, de uma forma diferente, sabe? Então, me sinto na obrigação de comentar isso com vocês, de indicar essas aulas gratuitas que ela está disponibilizando. Tem quase 1 hora cada aula, então tem muito conteúdo. Ela é prof universitária, então ela é super didática. E eu vou deixar no primeiro comentário aqui o link, caso vocês queiram assistir também e acompanhar, porque vale muito a pena. Uma outra situação que até hoje, de lembrar, assim, me sobe um mal-estar, foi um dia que eu cheguei no meu estágio, também em drogaria, que eu estava quase me formando, e já tinha uma cliente me esperando. Era de manhã, bem cedo, a farmacêutica estava prestes a chegar, então quem que podia ir responder por farmacêutica no momento? A Larissa, né? Eu. Então, a cliente chegou pra mim, me disse que estava com muita dor de ouvido e que não sabia o que fazer, o que eu podia indicar pra ela, o que ela podia fazer. E aí, gente, além de eu nunca ter tido dor de ouvido na vida, nunca ter usado nada para ouvido, eu tenho muito receio de indicar até hoje medicamento, né, para olhos, nariz e ouvido, para gestante e para criança. É algo assim que, se eu puder evitar, eu evito, porque também não tá na nossa alçada, né? Mas enfim, eu queria ajudar essa paciente e eu fiquei pensando se tinha algum MIP para dor de ouvido, né? Medicamento isento de prescrição que a gente possa indicar, não posso indicar nada que é tarjado. E aí só o que passava pela minha cabeça era o Cerumin, mas o Cerumin não ia adiantar nesse caso. O Cerumin é indicado para outras situações e eu fiquei me sentindo muito frustrada. Eu não sabia o que responder, eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu dava um Google, eu não sabia se eu começava a olhar os medicamentos da prateleira. Eu me senti completamente perdida, exatamente porque eu nunca tive dor de ouvido, ninguém na minha casa já usou alguma coisa para dor de ouvido, eu não sabia nem por onde começar. E aí eu fui meio que contornando a situação, fazendo várias perguntas para a paciente, há quanto tempo ela estava sentindo, como é que era a dor, enfim. Coisas que, sendo franca para vocês, a resposta dela não ia mudar nada, porque eu não sabia nenhum medicamento. E a gestora também viu a situação, mas acho que não quis se meter, enfim, porque eu já tinha uma certa autonomia dentro da farmácia. E aí, graças a Deus, a farmacêutica chegou. E aí ela foi se trocar e eu subi atrás. Eu falei, ai, por favor, me ajuda, olha só, tem uma paciente assim, 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 o que eu posso indicar? E ela me falou do único medicamento MIP que a gente indica para dor de ouvido, que é a otoxilodase, e eu nunca mais vou esquecer na minha vida dessa indicação. E desde o início, mesmo sem eu saber, sem eu fazer ideia, eu tentei passar segurança para a paciente, né, de que eu tava entendendo o que ela tava falando, enfim. E quando a farma me falou do otoxilodase, eu recomendei para ela, expliquei como usava, abri a bula lá, dei uma lidinha, expliquei pra paciente. Ela foi para casa e aí ela voltou algumas semanas depois
ela foi comprar algumas coisas, eu atendi ela, e ela me agradeceu pela indicação, que não foi minha, foi da outra farmacêutica, mas enfim, e falou que tinha resolvido o problema dela. Ela voltou assim bem feliz e radiante, mas eu me senti muito frustrada em não ter, assim, a mínima ideia do que indicar nesse caso, sabe? Então, mais uma vez, eu acho que pela pressão de eu estar me formando, as coisas pioram um pouco, sabe? Fiquei me sentindo mal por dias, assim, pensando nessa situação, mas eu nunca mais vou esquecer do único medicamento MIB que a gente pode indicar nesse caso. E a última situação que eu vou contar pra vocês é algo também, nada demais, mas que me deixou muito chateada e até hoje, assim, me dá uma dorzinha no coração de lembrar. Foi no meu estágio em manipulação. E uma boa parte do estágio eu fiquei no laboratório de homeopatia, que não era, assim, o meu amor, mas eu fazia, né, com toda a atenção do mundo, tentando sempre fazer meu melhor. E o que aconteceu? Eu fazia muita impregnação de glóbulos. E para quem não conhece nada de homeopatia, existe uma forma farmacêutica na homeopatia que são os glóbulos. Os glóbulos são bolinhas, né, que a gente consegue dissolver na água, enfim, para tomar. E lá tá impregnado, né, o medicamento, enfim. Eu lembro que nessa época tava bem calor, tava um clima assim meio estranho, a gente até tava com um certo problema no desumidificador do laboratório. Impregnei uma série de glóbulos, eu deixava eles prontinhos, impregnados, secando. Quando o paciente viesse retirar, as meninas subiam no laboratório, colocavam esses glóbulos já sequinhos e impregnados num frasquinho e dispensavam para o paciente. Então, eles ficavam lá secando, né, evaporando, enfim. E o que aconteceu? Eu cheguei em um dia e as meninas me falaram que o paciente veio buscar um medicamento, elas subiram para pegar os glóbulos e eles estavam assim completamente derretidos, tinham virado uma maçaroca. E até hoje eu não sei se foi culpa do desumidificador, que realmente com muita umidade o glóbulo ele vai se desmanchando, ou se eu coloquei uma concentração errada de álcool e, né, uma concentração com muita água, por exemplo, e obviamente o glóbulo vai se desmanchar. Então eu fiquei me sentindo super mal porque o paciente teve que ficar lá esperando um tempão para as meninas fazerem de novo, tentarem dar uma secada lá, enfim, para conseguir dispensar o medicamento. E eu tenho quase certeza que fui eu que coloquei a concentração errada de álcool e fiquei me sentindo super mal. Mas enfim, gente, não foram assim situações tenebrosas que eu tenha colocado em risco a vida de alguém, mas foram situações que eu me senti muito mal, muito despreparada e que eu levo até hoje, assim, com uma tristezinha no meu coração, eu já superei, mas a gente sempre lembra, né? Essas coisas ficam marcadas. Agora eu também lembrei de uma situação no hospital, no meu curtinho período de tempo de estágio por lá. Se vocês quiserem, posso contar, enfim. E para não acontecer essas coisas, vou deixar o link da aula da Sara. Espero que vocês aproveitem essas aulas gratuitas, online. E é isso então, gente. Muito, muito, muito obrigada por ter assistido até aqui, por ter escutado as minhas histórias. Um super beijo e até o próximo vídeo.